O peso que nunca foi seu. Você já teve a sensação de estar exausto mesmo sem ter enfrentado nenhum problema diretamente? Como se sua mente estivesse ocupada o tempo inteiro tentando resolver conflitos que pertencem a outras pessoas. Aos poucos, a preocupação vira rotina, o silêncio desaparece e sua própria vida fica em segundo plano. A maioria acredita que isso é prova de amor, lealdade ou generosidade. Os estoicos enxergavam de outra forma. Para eles, assumir responsabilidades que nunca foram suas não demonstra força. Demonstra que você esqueceu onde termina a sua vida e onde começa a vida do outro. Imagine encontrar uma mala abandonada no meio da rua. Sem saber quem é o dono, você a coloca nos ombros e continua caminhando. No início parece suportável. Depois de alguns minutos, o peso aumenta, o corpo cansa e cada passo exige mais esforço. Em nenhum momento alguém pediu que você carregasse aquela carga, mas agora ela se tornou um fardo completamente desnecessário. É exatamente isso que acontece quando você transforma os problemas alheios em parte da sua própria existência. Você perde noites pensando em decisões que outra pessoa tomou, sofre pelas consequências das escolhas de alguém e tenta controlar situações que jamais dependeram de você. Epicteto ensinava que toda paz começa com uma pergunta simples: o que realmente está sob o meu controle? Sua resposta, suas atitudes, seus princípios e suas decisões pertencem apenas a você. Já os pensamentos, as escolhas e o destino das outras pessoas seguirão um caminho que ninguém consegue controlar. O sofrimento nasce quando essas duas realidades se confundem. Você tenta mudar quem não deseja mudar, impedir consequências inevitáveis ou viver no lugar de alguém. Quanto mais insiste, mais perde sua própria tranquilidade. Isso não significa abandonar quem você ama. Significa compreender que apoiar é diferente de carregar. Você pode aconselhar, ouvir e oferecer ajuda sem transformar a dor do outro na sua identidade. Marco Aurélio lembrava que cada ser humano responde pelas próprias ações. Quando você aceita essa verdade, deixa de desperdiçar energia lutando contra aquilo que nunca esteve em suas mãos. Antes de assumir a próxima preocupação, faça apenas uma pergunta: esse peso realmente me pertence? Muitas vezes, a paz que você procura não está em fazer mais, mas em finalmente soltar aquilo que jamais deveria ter carregado. Ajude sem se perder. Imagine que alguém esteja se afogando em um rio. Você sabe nadar e decide entrar na água para salvá-lo. Essa é uma atitude corajosa. Mas existe um detalhe que poucas pessoas percebem. Se essa pessoa entrar em desespero e agarrar você com toda a força, ambos poderão afundar. Em poucos segundos, quem foi salvar também passa a precisar de ajuda. Essa cena representa exatamente o que acontece na vida de muitas pessoas. Elas desejam aliviar a dor de quem amam, mas acabam sendo consumidas pelo mesmo sofrimento. Sem perceber, deixam de viver a própria história para carregar batalhas que nunca poderiam vencer. Os estoicos ensinavam que a verdadeira ajuda nasce de uma mente equilibrada. Quem perde a própria estabilidade dificilmente conseguirá oferecer segurança a alguém. Pense em um farol durante uma tempestade. Ele não enfrenta as ondas junto com os navios. Permanece firme, iluminando o caminho. É justamente por permanecer de pé que consegue orientar quem está perdido. Com as pessoas acontece o mesmo. Você pode ouvir, pode aconselhar, pode oferecer apoio. Mas não precisa transformar a dor do outro em sua própria dor. Existe uma enorme diferença entre caminhar ao lado de alguém e carregar essa pessoa nos ombros. Quando você assume um peso que não lhe pertence, sua energia desaparece. Sua paciência diminui. Sua clareza enfraquece. E, pouco a pouco, até os seus próprios sonhos ficam para depois. Sêneca lembrava que ninguém consegue transmitir tranquilidade vivendo em constante inquietação. Antes de fortalecer outra pessoa, é preciso preservar a própria serenidade. Isso não é egoísmo. É responsabilidade. Muitas pessoas confundem amor com sacrifício permanente. Acreditam que sofrer junto demonstra dedicação. Na realidade, isso apenas multiplica a dor. Quando existem duas pessoas emocionalmente abaladas, ninguém consegue enxergar uma saída. Alguém precisa permanecer firme. Alguém precisa conservar a lucidez. É exatamente essa pessoa que se torna um verdadeiro apoio. Pergunte a si mesmo com sinceridade: você está ajudando, ou apenas absorvendo problemas que nunca poderá resolver? Essa resposta pode revelar o motivo do seu cansaço. A filosofia estoica não ensina a abandonar quem sofre. Ela ensina algo muito mais poderoso. Esteja presente sem perder a si mesmo. Ofereça sua força, não o seu equilíbrio. Porque a melhor maneira de salvar alguém nunca foi afundando ao lado dele.
Foi permanecendo firme o suficiente para mostrar que existe um caminho seguro até a margem. O poder de dizer não. Existe uma palavra pequena que tem o poder de proteger sua paz mais do que qualquer conselho filosófico. Essa palavra é não. Ela possui apenas 3 letras, mas muda completamente a forma como as pessoas passam a enxergar você. O problema é que muitos preferem dizer sim para evitar um momento de desconforto. E acabam criando semanas, meses ou até anos de desgaste emocional. Os estoicos entendiam que toda escolha possui um preço. Quando você aceita uma responsabilidade que não queria assumir, está pagando com algo que nunca poderá recuperar: seu tempo, sua energia e sua tranquilidade. Cada sim dado contra a própria vontade se transforma em um não silencioso para aquilo que realmente importa. Não para o descanso. Não para seus objetivos. Não para sua família. E, muitas vezes, não para você mesmo. Sêneca ensinava que ninguém administra bem a própria vida quando entrega seu tempo a qualquer pessoa que o peça. O tempo é um recurso limitado. Depois que passa, nunca retorna. Por isso, proteger sua energia não é um ato de egoísmo. É um exercício de sabedoria. Muitas pessoas acreditam que estabelecer limites afasta quem elas amam. Na realidade, acontece exatamente o contrário. Relacionamentos saudáveis sobrevivem aos limites. Apenas aqueles baseados na conveniência se incomodam quando você deixa de dizer sim para tudo. Você não precisa levantar a voz. Não precisa discutir. Nem apresentar uma longa lista de justificativas. Um limite tranquilo costuma ser mais forte do que uma explicação interminável. Dizer neste momento não posso já é suficiente. Quem respeita você compreenderá. Quem insiste em ultrapassar seus limites talvez nunca tenha respeitado seu espaço. Marco Aurélio lembrava que a tranquilidade depende da capacidade de agir conforme seus princípios, não conforme a expectativa dos outros. Sempre haverá alguém querendo mais do seu tempo, da sua atenção ou da sua disposição. Mas ninguém administrará sua vida por você. Essa responsabilidade sempre será sua. No começo, dizer não pode provocar culpa. Isso acontece porque você está rompendo um hábito antigo. Com o tempo, essa culpa desaparece. Em seu lugar surge algo muito mais valioso. Leveza, clareza, liberdade. Lembre-se de uma verdade simples. Você não precisa estar disponível para todos, o tempo inteiro, para ser uma boa pessoa. Às vezes, o maior gesto de respeito por quem está ao seu redor começa quando você aprende a respeitar a si mesmo primeiro. Porque toda vez que você protege seus limites, também protege a paz que permitirá continuar ajudando quando isso realmente fizer sentido. Nem toda batalha merece a sua energia. Existe uma armadilha que consome a paz de muitas pessoas sem que elas percebam. A necessidade de responder a tudo. Responder a cada crítica. A cada provocação. A cada opinião diferente. A cada pessoa que insiste em provar que está certa. No início, parece apenas uma conversa. Depois, transforma-se em uma disputa. E, quando termina, ninguém realmente vence. Apenas sobra cansaço. Os estoicos compreendiam que a verdadeira força não está em vencer todas as discussões. Está em reconhecer quais delas jamais deveriam ter começado. Imagine tentar impedir o vento de soprar. Você pode gritar, empurrar o ar, reclamar da tempestade. Nada disso mudará sua direção. Com algumas pessoas acontece exatamente o mesmo. Elas não procuram entendimento. Procuram resistência. Quanto mais você responde, mais alimenta o conflito. Marco Aurélio lembrava que a melhor resposta para muitas provocações é simplesmente não permitir que elas dominem sua mente. Nem toda opinião merece sua atenção. Nem toda crítica exige uma explicação. Nem toda ofensa precisa de uma reação. Existe um enorme poder em permanecer calmo quando todos esperam que você perca o controle. Isso não demonstra fraqueza. Demonstra domínio sobre si mesmo. Pergunte a si mesmo antes de entrar em qualquer discussão. Essa conversa realmente mudará alguma coisa? Ou apenas consumirá minha paz? Na maioria das vezes, a resposta já aparece nos primeiros minutos. Quando alguém não deseja compreender, nenhum argumento será suficiente. Você pode apresentar fatos. Pode explicar com respeito. Pode repetir suas razões. Ainda assim, algumas pessoas continuarão escolhendo acreditar apenas naquilo que desejam. E isso está fora do seu controle. Cada minuto gasto em uma batalha inútil é um minuto retirado daquilo que realmente pode transformar sua vida. Dos seus objetivos. Da sua família. Do seu descanso. Da sua evolução.
Sêneca dizia que desperdiçamos grande parte da existência com preocupações desnecessárias. Hoje, isso acontece todos os dias. Em comentários. Em discussões virtuais. Em conflitos que desaparecem poucas horas depois, mas deixam um enorme desgaste emocional. A pessoa verdadeiramente forte não é aquela que responde por último. É aquela que sabe quando o silêncio vale mais do que qualquer argumento. Porque preservar sua paz nunca será sinal de covardia. Será sempre uma demonstração de inteligência. Quando você aprende a escolher suas batalhas, descobre algo libertador. Sua energia deixa de ser consumida por conflitos passageiros e passa a ser investida na única luta que realmente merece sua dedicação. A construção da sua própria vida. Seu maior refúgio está dentro de você. Depois de tudo que vimos até aqui, talvez você tenha percebido uma verdade importante. A paz não nasce quando todos os problemas desaparecem. Ela nasce quando você deixa de permitir que qualquer problema controle a sua mente. Você aprendeu que nem todo peso deve ser carregado. Que ajudar não significa afundar junto. Que dizer não também é um ato de respeito. E que muitas batalhas são vencidas simplesmente porque você decidiu não entrar nelas. Mas existe um princípio que sustenta todos os outros. Sem ele, qualquer mudança será apenas temporária. Esse princípio é viver de acordo com seus próprios valores. Os estoicos acreditavam que uma pessoa sem princípios é como um navio sem leme. Qualquer vento muda sua direção. Qualquer opinião altera seu caminho. Qualquer crítica abala sua confiança. Quando você não sabe quem é, acaba vivendo para atender às expectativas de quem está ao seu redor. E essa é uma das formas mais silenciosas de perder a própria liberdade. Marco Aurélio escreveu suas reflexões durante guerras, crises e perdas profundas. Mesmo cercado pelo caos, ele lembrava diariamente que ninguém poderia controlar seu caráter sem a sua permissão. Essa continua sendo uma das maiores lições do estoicismo. As circunstâncias mudam. As pessoas mudam. O mundo muda. Mas seus princípios podem permanecer firmes. Quando isso acontece, as decisões deixam de depender do humor do dia ou da opinião dos outros. Elas passam a nascer daquilo que existe de mais sólido dentro de você. Pergunte a si mesmo. Quais valores você jamais está disposto a negociar? Honestidade? Respeito? Coragem? Disciplina? Lealdade? Essas respostas são muito mais importantes do que qualquer conquista material. Porque uma pessoa que protege seus princípios dificilmente perde a si mesma. Os estoicos resumiam uma vida bem vivida em 4 virtudes. Sabedoria para distinguir o que depende de você. Justiça para agir corretamente. Coragem para permanecer firme diante das dificuldades. E temperança para não viver dominado pelos excessos. Talvez você não consiga controlar tudo o que acontecerá amanhã. Mas pode escolher, a partir de hoje, como responder a cada desafio. E essa escolha muda absolutamente tudo. No fim das contas, a maior vitória não é convencer o mundo de que você está certo. É conseguir olhar para si mesmo, no silêncio, e reconhecer que permaneceu fiel à pessoa que decidiu se tornar. Se esta reflexão fez sentido para você, escreva nos comentários. Minha paz começa pelas minhas escolhas. Essa frase pode ser o primeiro compromisso com uma vida mais leve e mais consciente. Se deseja continuar fortalecendo sua mente com os ensinamentos do estoicismo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana novas reflexões para ajudá-lo a desenvolver disciplina, equilíbrio emocional e uma mentalidade capaz de permanecer firme, independentemente das circunstâncias. Lembre-se de uma última lição. Você não controla o mundo. Você não controla as pessoas. Mas, enquanto preservar seus princípios, ninguém poderá tirar aquilo que realmente faz de você uma pessoa livre. Nos vemos no próximo vídeo.